Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 11. Nessa noite nós estamos iniciando nossa série em Filipenses. Domingo passado nós encerramos nossa série de mensagem em Jonas, no profeta menor Jonas, e hoje nós iniciamos a série de mensagens na epístola de Paulo aos irmãos de Filipos, para a igreja em Filipos. Filipenses capítulo 1, do verso 1 ao 11. Todos acharam? Vamos aguardar um pouco. Filipenses capítulo 1, do verso 1 ao 11. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da minha saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Com sua fronte, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu venha ser um pregador fiel e que a tua igreja venha ser edificada pela tua palavra. Fala com o teu povo, com a tua igreja nessa noite, ó Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos aqui explorando uma das epístolas mais amáveis que nós podemos encontrar nas Escrituras. Esse texto, ele é muito amoroso pela forma como o apóstolo Paulo escreve à igreja em Filipos. Paulo aqui ensina sobre a importância da comunhão. A importância da comunhão na oração e no amor. Nesta noite nós vamos mergulhar num texto que contém lições preciosas para uma vida em igreja, para uma vida em comunidade, para uma vida em amor em Deus. Estamos diante de uma das mais belas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E ele escreve essa carta repleta de ternura, gratidão, amor pelos irmãos de Filipos. Paulo aqui, ele não se limita apenas a assuntos sistemáticos e doutrinários. Mas Paulo, ele expressa vários dos seus sentimentos por essa igreja. Essa igreja, ela vai alencar pontos doutrinários e pontos para a nossa conduta. Contudo, essa carta segue um estilo muito mais íntimo e voltado para expressar gratidão
pelas diversas características boas daqueles irmãos, daquela igreja. Paulo escreve para essa igreja para expressar a gratidão que ele tem pela conduta que aquela igreja tinha. E com base nisso, irmãos, eu gostaria de trazer o tema da mensagem de hoje. O tema dessa mensagem é comunhão na oração e no amor. Comunhão na oração e no amor. A igreja de Filipos, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Ele estava juntamente com Silas, Timóteo e Lucas, com o propósito de abrir novos campos e plantar novas igrejas. Paulo tinha um plano ousado para evangelizar a Ásia, mas aprove a Deus mudar o rumo da sua jornada e direcioná-lo para a Europa. Paulo e Silas foram presos e acompanharam. Paulo e Silas foram presos e apanharam em Filipos. Mas Deus os livrou da prisão e começou a abrir os corações do povo daquela cidade. Nós podemos encontrar o relato disso em Atos 16, do verso 6 ao 40. Filipos foi a porta de entrada do evangelho na Europa. A cidade tinha uma boa localização geográfica. A cidade era palco de muitos acontecimentos e era muito importante em sua época. Com isso, quando Deus abriu as portas para aquela igreja, ela foi promissora e ela contribuiu para a expansão do evangelho a partir do ministério de Paulo. Mas agora Paulo está escrevendo para essa igreja já consolidada, para essa igreja já plantada. E Paulo escreve essa carta num estilo de epístola. E uma epístola, ela é um estilo literário da época, onde ela contém uma saudação inicial e uma conclusão que fazem com que ela pertença a esse estilo de epístola. E eu gostaria de analisar com os irmãos o verso 1 e 2 dessa epístola, as saudações de Paulo para a igreja de Filipos. E assim diz a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo não estava em um bom momento quando ele escreve essa carta para a igreja de Filipos. Paulo estava na sua primeira prisão em Roma. E após receber a visita de Epafrodito, Epafrodito vai visitar Paulo, e após receber essa visita, Paulo escreve essa carta em amor e orientação para aquela igreja. Ao expressar o nome de Timóteo na saudação, não quer dizer que Timóteo seja um coautor dessa carta. Na verdade, toda essa carta foi escrita por Paulo. Paulo cita Timóteo no início da carta, porque Paulo deseja enviar Timóteo para aquela igreja, para auxiliar e ajudar naquela igreja. Paulo escreve essa epístola após escrever aos Colossenses, aos irmãos em Éfeso e em Filemon. Ou seja, ele já escreve perto do final de sua prisão. Pois em Colossenses e em Filemon, Lucas, o médico, ainda estava com Paulo. Mas em Filipenses, no decorrer das mensagens que nós vamos ver dessa epístola, Lucas já não vai estar mais com Paulo. Paulo escreve diante de uma situação difícil para uma igreja muito amada, para uma igreja que estava crescendo e para uma igreja que trabalhava para o reino de Deus. Paulo escreve em uma situação difícil para uma igreja que ele amava. É diante desse contexto que nós estamos. É diante desse contexto que Paulo escreve à igreja de Filipos, que ele sauda essa igreja. E eu gostaria de adentrar para o primeiro ponto com os irmãos nessa noite. O poder da comunhão na oração. O poder da comunhão na oração. Observe comigo o verso 3 e 4 que diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo começa essa carta expressando a gratidão a Deus, dizendo que sempre se lembra dos irmãos de Filipos em suas orações. Ele nos ensina a importância da comunhão na oração. Aqui podemos aprender que a oração é um ato de comunhão com Deus e com nossos irmãos. A oração é uma forma de expressar nossa gratidão por aqueles que estão conosco na jornada da fé.
A oração fortalece os nossos laços comunitários, unindo-nos em um só propósito. A oração é uma maneira de buscar a vontade de Deus em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Paulo, mesmo em uma situação difícil, Paulo ora pelaquela igreja. E Paulo expressa que ele ora com alegria. Ele faz súplicas com alegria em todas as suas orações pela igreja de Filipos. Paulo aqui mostra a importância da oração para o crescimento, para o desenvolvimento de uma igreja, de uma comunidade. Os laços que são expressos na oração. Paulo aqui, ele demonstra o seu amor pela igreja de Filipos, dizendo que ora por ela. E de fato essa é a maior expressão de amor que podemos demonstrar por uma pessoa. Muitas vezes as pessoas acham que expressar amor é dar um presente, é falar algo para a pessoa. Nós devemos fazer isso também. Mas a maior expressão de amor que nós devemos ter por uma pessoa é orar por ela. E é isso que Paulo faz por essa comunidade. Paulo não estava em uma boa situação. Paulo poderia escrever pedindo oração à igreja de Filipos. Ele poderia iniciar essa epístola dizendo: irmãos, orem por mim. Eu estou preso. Mas ele inicia de uma maneira diferente. Ele diz que ele estava feliz, ele tinha alegria nas suas súplicas pelaquela igreja. Ele orava pelaquela igreja. Aqui Paulo demonstra o amor sacrificial. O amor que Cristo tem por nós. Paulo demonstra disso pela igreja de Filipos. Ele ama aquela igreja e ele ora pelaquela igreja. A oração, irmãos, nos traz comunhão com Deus e com os nossos irmãos. A oração revela a preocupação, o cuidado que nós temos para com aqueles que nós amamos, para aqueles que estão próximos de nós. A oração é um meio de graça pelo qual buscamos a Deus, em favor não apenas de nossas vidas, mas da vida daqueles pelos quais nós amamos, pela vida dos nossos irmãos. A oração, ela tem uma função de trazer comunhão para a igreja. Ela fortalece os laços entre os irmãos. A oração traz comunhão com Deus, mas não apenas com Deus, mas com os irmãos, com os nossos irmãos. E eu gostaria, irmãos, nessa noite, de adentrar no segundo ponto dessa mensagem. Eu gostaria que você analisasse comigo o verso 5 ao 8, que diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Eu gostaria de trazer o segundo ponto, irmãos, a esperança da comunhão no Evangelho. A esperança da comunhão no Evangelho. Paulo continua falando sobre comunhão. E a comunhão que ele compartilha com os irmãos de Filipos. Ele nos lembra que a igreja de Filipos é uma parceira dele na propagação do Evangelho. Nesse ponto podemos aprender que o Evangelho é o cerne da nossa fé. É o que nos une como cristão. A igreja ela não é um clube. A igreja ela não é um lugar de entretenimento. Mas nós somos uma igreja porque estamos unidos no Evangelho. O Evangelho é o que nos une. O Evangelho era o que unia Paulo à igreja de Filipos. Aquela igreja estava unida pelo Evangelho. A comunhão no Evangelho nos dá esperança compartilhada. E essa esperança é uma esperança que transcende as dificuldades e desafios da vida. A comunhão no Evangelho nos desafia a ser agentes ativos na propagação da mensagem de Cristo. Observe comigo esse termo que Paulo usa no verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho. Essa igreja era uma igreja que cooperava. A igreja de Filipos, vamos ver mais adiante, nas próximas mensagens, que a igreja de Filipos,
Era uma igreja que cooperava ativamente no trabalho missionário de Paulo, em suas orações, agindo financeiramente, ajudando para que Paulo chegasse em outros lugares e trabalhando em prol do reino. Essa igreja ela trabalhava de diversas maneiras, ela colaborava de diversas maneiras. Era isso que a igreja de Filipos fazia pelo ministério do apóstolo Paulo. E por isso que ele diz, pela vossa cooperação no evangelho. Porque tudo isso essa igreja fazia pelo evangelho. Era isso que os unia. Era isso que trazia a união dessa igreja, a comunhão dessa igreja. Porque essa igreja não estava unida em um ideal supérfluo. Essa igreja não estava unida simplesmente por gostos ou por prazeres em comum. Não. Essa igreja estava unida pelo evangelho. E por isso que essa igreja era cooperadora. Essa igreja era uma igreja que agia por amor ao evangelho. É o evangelho que nos une, irmãos. É essa igreja que ajuda Paulo a expandir o evangelho. Essa igreja é uma igreja que vai ser elogiada por isso, por ser cooperadora para a propagação do evangelho. E Paulo, ele traz esses cernes. Ele diz que se alegra por essa igreja ser coparticipante da obra de Deus no mundo. Porque essa igreja entendeu o propósito de ser igreja. A igreja de Filipos, ela entendia o propósito de ser igreja. Ela sabia que fazia parte da família de Cristo. Ela sabia que, de fato, deveria ter um amor mútuo uns pelos outros. E que deveriam sempre avançar. Muitas pessoas trazem a ideia que a igreja ela é um hospital. E eu não gosto muito dessa ideia. Porque um hospital, as pessoas estão indo para o hospital sempre quando estão doentes. E depois, se ficam boas, elas saem. Elas não moram no hospital. Elas não têm uma vida no hospital. E eu gosto mais de um exemplo da igreja como um exército. Um exército ele tem a ala hospitalar. Os doentes serão cuidados. Mas quando eles saram, eles estão sempre marchando, caminhando. E assim deve ser a igreja de Cristo. Elas devem sempre estar ativas na obra de Deus. Quando a igreja está centrada no evangelho, ela sempre está ativa na obra de Deus, avançando. E era justamente isso que a igreja de Filipos fazia. Ela era uma igreja que colaborava na obra de Deus. E por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora, essa igreja ela perseverava sendo colaboradora no evangelho. Essa igreja era uma igreja que ajudava Paulo, que ajudava na propagação do evangelho, era uma igreja ativa. Irmãos, devemos nos alegrar, devemos ser coparticipantes da obra de Deus no mundo, porque fomos chamados para isso. A igreja de Filipos, ela entende o privilégio que é fazer parte da obra de Deus no mundo. Deus, ele usa o seu povo, ele usa a sua igreja na obra que ele está realizando no mundo. E a igreja de Filipos, ela entendia o privilégio que era isso. O próprio apóstolo Paulo, ele se alegrava pelo seu sofrimento em amor ao evangelho. Ele dizia, trago sobre mim as marcas de Cristo. E o que eram as marcas de Cristo? Eram as cicatrizes que ele carregava em seu corpo, dos seus açoites. Dos açoites que ele tinha levado, das suas prisões. Por isso que ele carregava as marcas de Cristo, entendendo que aquilo era um privilégio. Ele estava sofrendo por uma causa verdadeira. E essa igreja, ela também entendia isso. Ela entendia que o cerne era ser colaborador dessa obra, que é um privilégio que nós temos. Irmãos, quando nós recebemos o evangelho, não é simplesmente para que nós venhamos a ficar parados, sentados, todos os domingos, ou nas programações da igreja. Mas é para que a gente venha agir. Nós somos chamados para viver o evangelho. Nós somos chamados para, de fato, irmãos, viver a palavra de Deus. E se possível for, e se houver até uma necessidade, morrer por ela.
Porque Cristo nos amou, Cristo nos salvou. Nós não estamos unidos aqui por conta de um gosto, por conta simplesmente de um comodismo. Nós estamos unidos aqui por amor à palavra de Deus. E se isso não for o que nos traz aqui, não tem sentido estarmos aqui. Não tem sentido. Nós estamos aqui por amor à palavra de Deus. Porque o que nos une é o Evangelho. Essa igreja ela é colaboradora, porque ela estava unida com Paulo no Evangelho. Era uma igreja que entendia o propósito de ser igreja. Essa igreja entendia o propósito que era ser igreja. Eu gostaria de ir com os irmãos para o terceiro e último ponto. Gostaria que você atentasse comigo para o verso 9 ao 11, que diz: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O fruto da comunhão no amor. Esse é o último ponto que nós vamos tratar. O fruto da comunhão no amor. Paulo encerra esse trecho que nós lemos hoje, essa perícope que nós lemos hoje, com uma oração pelo crescimento do amor e discernimento dos irmãos de Filipos. Aqui encontramos lições importantes sobre o fruto da comunhão e do amor. O amor é um sinal distintivo dos seguidores de Cristo e é cultivado através da comunhão com Deus e com os outros irmãos. O amor se expressa em ações justas e é evidente em nossa vida diária. O amor é acompanhado de discernimento, o que nos ajuda a fazer escolhas sábias e a viver vidas que agradam a Deus. O fruto do amor é a glória e o louvor de Deus. A nossa vida deve ser um testemunho do seu amor e da sua graça. Paulo ora pelaquela igreja. Paulo ora pelaquela igreja para que o amor daquela igreja aumente. Em pleno conhecimento e toda percepção. Paulo ora pedindo a Deus por duas coisas. Para que aquela igreja ela tenha amor, porque o amor é a nossa marca distintiva como cristãos. E ele ora também para que aquela igreja tenha discernimento. Discernimento. Irmãos, nós quando olhamos testemunhos de muitos missionários, nós vemos irmãos que saem do Brasil e vão para lugares tão distantes, sem família, sem amigos, por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus. Uma certa feita, o missionário David Platt, ele contando sobre uma tribo que ele chegou, e diante daquela tribo, os mortos daquela tribo, eles eram jogados num rio. E naquele rio, aqueles mortos eles pegavam fogo, as pessoas queimavam aqueles mortos. E ele vendo isso, ele começou a chorar. E ele disse, não são apenas os corpos que estão sendo queimados, mas essas almas estão sendo queimadas, porque não conheceram o Evangelho. Irmãos, nós estamos levando uma mensagem de amor, uma mensagem do amor que transforma, que traz as vidas da condenação para a salvação. A mensagem do Evangelho, ela não cura apenas o físico humano, como a medicina, mas ela cura a alma humana. Ela cura o ser humano. E se nós não tivermos amor, nós não teremos intrepidez para levar essa mensagem. Nós não teremos coragem para levar essa mensagem. E é por isso que Paulo ora para que essa igreja, pedindo que Deus aumente o amor dessa igreja, para que essa igreja continue sendo uma colaboradora na expansão do reino. É por isso que Paulo ora. Para que essa igreja ela tenha vigor de pregar o Evangelho, porque se de fato nós não tivermos o amor de Cristo em nossas vidas, nós não teremos coragem de pregar o Evangelho. Vamos nos acomodar. E Paulo ora para que aquela igreja ela não se acomode, para que ela venha ter discernimento, conhecimento bíblico e coragem para pregar o Evangelho. Porque somente por amor a Cristo é que fazemos isso. Somente por amor a Cristo é que somos capacitados a fazer isso. E é por isso que Paulo ora, para que aquela igreja, o amor daquela igreja aumente. Para que aquela igreja de fato faça a diferença.
O conceito de amor hoje, irmãos, muitas das vezes está sendo destruído. As pessoas olham para o amor como se fosse simplesmente um sentimento. Não. O amor é uma escolha. E o amor é algo sacrificial. Nós vemos isso pelo amor de Cristo. Cristo, ele deu sua vida por nós. Ele deu sua vida por pecadores. Ele deu a sua vida por amor de pecadores. Por aqueles que não tinham nada para oferecer. Foi isso que Cristo fez. Esse é o verdadeiro amor. E é esse amor que nós devemos mostrar ao mundo, levar ao mundo. As pessoas precisam ver esse amor dentro da igreja de Cristo. Porque uma igreja sem amor, ela não é uma igreja. Uma igreja que o amor esfriou, ela não está dando bom testemunho para o mundo. O problema, irmãos, é que nós vivemos em uma época onde os crentes muitas vezes não falam nem com seu irmão na rua. Se nós não tratamos bem os nossos irmãos em Cristo, que nós não se preocupamos, nós viemos apenas no domingo, mas na semana nós não oramos por nenhum irmão da igreja. Paulo estava preso. E a primeira coisa que ele diz a essa igreja não é pedir a oração, ele diz, eu estou orando por vós. Por quantos irmãos da nossa igreja você tem orado durante a sua semana? Por quantos irmãos você tem ligado, perguntado como ele está durante a semana? Precisamos ser colaboradores da obra de Deus e para isso precisamos mostrar o amor de Deus que está em nossas vidas. É por isso que Paulo ora para que o amor dessa igreja aumente. Porque o amor é o combustível para que a igreja de Cristo avance. Para que essa igreja possa colaborar na obra de Deus. É o amor, irmãos, que nos guia. E precisamos ter discernimento da palavra para isso. Por isso que Paulo ora pedindo duas coisas. Para que aquela igreja aumente o amor e para que eles tenham pleno conhecimento e toda a percepção de como agir. E diante disso, irmãos, eu gostaria de trazer 3 aplicações nessa noite para nossas vidas. Gostaria de trazer 3 aplicações. A primeira é que a oração é a maior prova de amor que você se importa com uma pessoa. Você está levando uma pessoa diante de Deus em oração. Muitas vezes nós gostamos de pedir oração às outras pessoas. Mas às vezes somos negligentes em orar pelos outros. A maior prova de amor que você pode dar para um familiar é orar por ele. Para um amigo é orar por ele. Pelas pessoas que você gosta é orar por ele. Como eu falei anteriormente, Paulo não estava em um bom momento, estava preso. A igreja em Filipos vivia dias melhores do que o do apóstolo. Comparando as situações, Filipos estava bem melhor do que o apóstolo Paulo estava. Mas Paulo estava orando e se alegrava em orar pelaquela igreja. Independente da situação que você está, da circunstância que você está, você deve orar pelos seus irmãos. Você deve orar pelos seus irmãos, porque isso é uma prova de amor que você tem para com ele. Vivemos em uma época onde as pessoas acham que o melhor a dar pelo outro são coisas materiais. Contudo, o melhor que você pode fazer por outra pessoa é levar a vida dela em oração diante de Deus. O melhor que você pode fazer para os seus filhos não é dar presentes. Podemos dar presente aos nossos filhos, mas devemos entregá-lo em oração a Deus. O melhor que você pode fazer por seu marido, ou no caso da esposa, ou no caso do marido pela esposa, não são declarações românticas, mas apresentá-lo em oração. Isso não é errado, se declarar para sua esposa, para o seu esposo. Não é errado você comprar um presente para o seu filho. Mas antes de tudo, a maior prova de amor que você deve fazer é orar. Isso revela que você se importa com aquela pessoa, com a alma daquela pessoa, com a eternidade daquela pessoa. Devemos orar uns pelos outros, devemos orar pelas pessoas que amamos. Isso é a maior prova de amor que nós podemos expressar. Essa preocupação que nós temos entregando a vida das pessoas que amamos nas mãos daquele que realmente tem poder para cuidar da vida. Devemos fazer isso, irmãos. Devemos orar pelas pessoas. Devemos orar pelos nossos irmãos, os irmãos da nossa igreja. Devemos orar pelos nossos familiares. Devemos orar, irmãos, para o avanço do evangelho. E isso é uma prova que nós nos amamos.
Isso é uma prova que o amor de Cristo está em nosso meio. Devemos orar pela Igreja Presbiteriana dos Bancários, que iniciou o trabalho aqui em Alagoa Nova. Devemos orar pela vida de cada irmão que vem chegando. Devemos orar uns pelos outros, irmãos. Devemos orar para o crescimento da nossa igreja. Devemos orar pelas lideranças da igreja, pelo conselho da igreja. Isso é uma prova que nós amamos uns aos outros. Devemos ter uma vida de oração uns pelos outros, irmãos. Devemos orar uns pelos outros. E a segunda aplicação que eu gostaria de trazer é que a igreja de Filipos ela era uma igreja que cooperava no evangelho. E essa igreja ela fazia isso de 3 formas. Ela cooperava pela oração. Ela orava, era uma igreja que orava uns pelos outros. Mas ela também cooperava com a expansão do evangelho. Como falei anteriormente, ela era a maior financiadora das viagens do apóstolo Paulo. Muitos abandonaram Paulo, deixaram de contribuir, mas a igreja de Filipos era uma igreja que perseverava contribuindo. Irmãos, existem igrejas que não contribuem com a expansão do evangelho, não investem em missões. Existem igrejas onde as pessoas são infiéis no dízimo e nas ofertas. Existem igrejas que têm um caixa abstrato, têm dinheiro na conta, mas maltratam os obreiros que estão trabalhando. Existem igrejas assim, onde as pessoas não estão colaborando para a expansão do reino. Existem igrejas que precisam de reforma e os membros não se mobilizam para organizar nenhum local onde congregam. Contudo, irmãos, a igreja de Filipos não era uma igreja assim. Ela era uma igreja que cooperava. Ela era uma igreja generosa. Essa igreja ela cooperava com oração, mas ela também era uma igreja que cooperava financeiramente para a expansão do reino de Deus. Ela cooperava dessas 2 maneiras, mas ela também cooperava de outra forma. Ela participava. Ela era uma igreja envolvida. Uma igreja apenas que não apenas orava e não apenas ajudava financeiramente, mas ela era uma igreja que ajudava se envolvendo e trabalhando. Era uma igreja que trabalhava em prol do reino. Devemos ser assim, irmãos. Devemos aprender com a igreja de Filipos. E interessante é que o apóstolo Paulo disse que Deus está aperfeiçoando essa igreja. E devemos aprender disso, porque Deus também está nos aperfeiçoando. Deus ele aperfeiçoa seu povo. Muitas das vezes paramos de orar e Deus permite vir uma situação difícil para conosco, para que nós voltamos a orar. Muitas das vezes deixamos de vir ao culto e muitas vezes Deus permite que aconteça também situações para que nós voltamos e venhamos a participar, estarmos ativos na igreja. E é isso, irmãos, devemos estar ativos na obra de Deus. Devemos estar ativos na expansão do reino de Deus. Eu estava analisando ontem aquele evangelismo que houve aqui na cidade. Diante de um feriado, diante de um sábado, jovens deixaram de estar fazendo atividades de lazer para estar aqui. Cada jovem daquele investiu oração, porque aqueles irmãos oravam mais de 1 mês por esse avanço. Aqueles jovens que estavam ali, eles investiram dinheiro, porque o ônibus, os recursos, tudo foi pago por eles. E eles investiram o seu tempo, eles colaboraram das 3 formas como essa igreja colaborava. E assim devemos ser nós, irmãos. Assim devemos fazer. Paulo ora também pelo amor daquela igreja. E esse é o último ponto que eu gostaria de trazer. Aquela igreja, ela só era uma igreja coparticipante da obra de Deus, porque ela era uma igreja que tinha amor. A falta de amor, irmãos, nos faz indiferente com a situação do próximo. A falta de amor nos faz indiferente, muitas vezes, para a nossa própria situação. Quando o amor esfria, começamos a caminhar por um caminho egoísta, individualista e um caminho de solitude. E o principal prejudicado somos nós. Quando o amor esfria, o principal prejudicado somos nós, porque nós estamos dispensando o privilégio de ser cooperador na obra de Deus. Ser cooperador na obra de Deus não é um peso, mas é um privilégio, irmãos. E nessa noite o Senhor nos chama a mim e chama a vocês. Que nós voltemos ao amor, que nós voltemos a ser cooperadores da obra de Deus no mundo. Que nós possamos expressar o amor de Deus. As pessoas nos observam.
O mundo está nos observando. E que nós possamos ser testemunhas desse amor na cidade de Alagoa Nova. Nós possamos ser testemunho do amor de Cristo nessa cidade, sendo cooperador no avanço do seu reino. Sendo cooperador nesse amor. Sendo cooperador por meio das orações. Sendo cooperador financiando a obra de Deus, a expansão do reino de Deus. E sendo cooperador trabalhando para o avanço do reino de Deus. Deus, ele enviou o melhor para nós. Ele enviou o seu próprio Filho. E tudo que nós fazemos, o nosso melhor ainda é suficiente para o que ele nos deu. Precisamos reconhecer isso. E que o amor de Cristo esteja em vossas vidas. Que o amor de Cristo esteja na vida de cada um de vocês.